Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário com que você me vê. Essa é a nossa terceira aula do curso de Literatura Brasileira 2, do curso de Letras do campus de Três Lagoas, da UFMS, e estamos trabalhando uma metodologia de leitura aplicada a textos literários, tendo em vista o desenvolvimento de processos de leitura literária e também de escrita científica a partir destas leituras. Fizemos uma primeira aula sobre o que é literatura e sobre metodologia de leitura. Fizemos uma segunda aula trabalhando com o poema No Alto, do Machado de Assis, e agora, nesta terceira aula, ou seja, na terceira semana, com os nossos encontros, vamos aplicar a nossa metodologia de leitura a um conto do Aloysio Azevedo, escritor normalmente considerado do naturalismo da literatura brasileira, ali da segunda metade do século XIX, e vamos trabalhar mais especificamente o tema do espelho, em um conto que Aloysio Azevedo publicou duas vezes. Ele publicou com o título de Insepultos, na coletânea intitulada Pégadas, e publicou como Cadáveres Insepultos, numa coletânea posterior, ainda que na mesma década, cerca de 8 anos depois da primeira publicação, como Cadáveres Insepultos. Para tratar do tema do espelho, além da parte teórica que vamos expor, vamos fazer com que as duas versões dos contos do Aloysio Azevedo sejam comparadas e vamos evocar também outros autores da literatura brasileira que trabalharam com o tema, não todos os autores, o tema do espelho é muito recorrente na história da literatura em qualquer parte do mundo, mas especificamente com contos do Machado de Assis, do Guimarães Rosa e do Luiz Vilela, contos que vão servir, no caso, como aportes para compreendermos melhor também os dois contos do Aloysio Azevedo, ou o mesmo conto, Insepultos e Cadáveres Insepultos, por efeito de comparação. A primeira parte, então, da apresentação tem por subtítulo O Espelho como Topos. O motivo do espelho é um topos revisitado da literatura, cujo marco inicial provavelmente está lá no mito de Narciso, na mitologia grega. Na literatura brasileira, muitos dos maiores escritores se dedicaram ao tema, desde o célebre O Espelho, de Machado de Assis. A alta qualidade dos textos que essa tradição gerou fez com que a brasilianista Meire Lu Daniel, em 1989, publicasse artigo, que ainda não foi traduzido no Brasil, cujo título pode ser assim entendido numa tradução livre: Espelhando Machado, Guimarães Rosa e Luiz Vilela. No caso de Guimarães Rosa, o seu conto tem o mesmo título do conto machadiano. Já o conto de Vilela tem por título A Imagem. Outro aspecto recorrente na literatura é a estratégia narrativa de construir o discurso por espelhamento. Se o tema do espelho gera, no mais das vezes, o tema do duplo, a construção do texto por espelhamento se vale de
oposições, complementares ou opositivas, no âmbito da diegese, em especial na definição dos caracteres das personagens, realçando-as pelo dispositivo linguístico das opções lexicais e discursivas. Temos o espelhamento em complementariedade, por exemplo, no conto As Neves de Outrora, de Luiz Vilela, que é um conto que está no livro O Fim de Tudo, de 1973, no qual tia e sobrinha lamentam o progresso que afasta as pessoas da convivência social. O conto é dos anos 70, refere-se à televisão, mas bem poderia ser dos nossos dias e se referir às redes sociais da internet. No conto de Vilela, há como que um duelo verbal em que cada uma das personagens acrescenta um novo argumento contra o progresso e a favor da vida comunitária. Quanto ao espelhamento por oposição, temos diversos exemplos no romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O de João Romão e Bertoleza, Senhor e Escrava, Amantes enquanto da conveniência dele, a história de Jerônimo e Piedade com a de Firmo e Rita, o duelo do Cortiço Carapicus versus o Cortiço Cabeças de Gato, a disputa entre João Romão e Miranda, e assim vai. São vários pares em oposição nesse espelhamento que o romance do Aloysio Azevedo constrói. Rui Mourão, num texto de 1992, aprofunda a leitura do romance analisando esses e, cito Mourão, e outros elementos de características rigorosamente binárias. O estudioso chama atenção para o caso específico de um desses espelhamentos, o entre Romão e Miranda, que parece opositivo, mas se trata de oposição complementar, com cada um traçando o seu destino por um modo, mas ambos almejando a mesma glória e se unindo no final. Se os romances de Aloysio Azevedo gozam de razoável fortuna, em especial os de cunho realista, naturalista, os contos do escritor ficam em um segundo plano, talvez pelo fato de terem índole mais próxima dos folhetins românticos. Pretendemos aqui, neste momento, estudar o conto de Aloysio Azevedo quanto ao tema do espelho e quanto à construção narrativa do espelhamento. Para tanto, voltamos nosso olhar para os contos de Demônios, lançado em 1893, e de Pégadas, jamais reeditado na seleção original, de 1898, selecionando neles as narrativas Cadáveres Insepultos e Insepultos. Como já adiantado, na verdade, é a mesma narrativa reescrita de um livro para o outro. Além do confronto entre as duas versões, as duas vertentes, podemos dizer assim, porque os livros, os contos acabam, a segunda versão acaba sendo uma versão com um acabamento muito mais forte, muito mais potente do que a primeira, estabelecemos diálogo dessas narrativas de Aloysio Azevedo com contos de Machado de Assis, Guimarães Rosa e Luiz Vilela, que tem o espelho como tema. Vamos ver também como se dá essa questão do espelho como tema em narrativas ficcionais. Conforme os títulos das narrativas de Machado, Rosa e Vilela, os termos centrais sob enfoque são espelho e imagem. Comecemos, pois, por definir tais vocábulos, assim como alguns outros do mesmo campo semântico. Independente das metáforas que cada autor cria para a palavra espelho, nós a tomamos aqui, de início, pelo seu valor de face, denotativo. Trata-se de um objeto que reflete o que incide na sua superfície, e a esse reflexo nomeamos imagem. Por extensão, espelho termina por nomear o artefato doméstico utilizado para que sujeitos se vejam ao se arrumarem, barbearem, pentearem, etc.
O termo vem de espéculo e dá origem, entre outros, aos vocábulos especular, especulação e especulativo, que se referem ao pensamento que tem como objeto apenas conhecer ou explicar, opondo-se àquele que é um meio de ação e tende à prática. Essa é uma definição filosófica retirada em Lalande, na obra dele sobre filosofia, da história da filosofia, com verbetes de filosofia, na versão de 1999. Então, vemos aqui que, a partir do vocábulo speculum latino, nós temos diversas palavras, entre elas espelho e especular, especulação e especulativo. Chamamos imagem ao reflexo visualizado ao espelho. Esse aqui é um primeiro sentido. Cabe uma ampliação necessária no âmbito das considerações entrevistas para a leitura dos contos que selecionamos. Imagem também se refere, e eu retomo aqui uma definição que está em Lalande, à reprodução, quer concreta, quer mental, daquilo que foi percebido pela visão, com ou sem nova combinação dos elementos que compõem essa imagem. Por outro lado, as imagens literárias é até bom grifar, escrever em itálico, colocar entre aspas, alguma coisa assim. As imagens literárias, mais apropriadamente, devem ser nomeadas como tropos, a exemplo da metáfora, da ironia e de outras figuras de linguagem, de construção ou de pensamento. Entre o espelho e a imagem, há o reflexo e há a reflexão. Reflexo ou reflexão é o construir da imagem no espelho pela mecânica óptica. Esse elaborar mecânico da imagem, em seu gradiente de distorções, da inversão simétrica do real e negativo, a deformações as mais variadas, gera nas obras literárias efeitos de sentido sobre os quais cabe ao analista especular. Da especulação sistematizada, detida, minuciosa, um tipo de conhecimento, prelúdio do saber, é produzido. Com esses termos assim definidos, imaginemo-nos diante do espelho. Vemo-nos nele como imagem, reflexo construído tendo maior ou menor definição, a partir de condicionantes ambientais, tais como, entre outros, a quantidade de luz, a origem do foco ou dos focos de iluminação, o direcionamento de nosso olhar sobre o espelho, se perpendicular ou em ângulo, e a qualidade reflexiva do espelho. Passe o trocadilho, especulemos sobre essa situação. O espelho nos faz perceber, no espaço, dois espaços simétricos, opostos, immiscíveis, que não se misturam, embora pareçam a mesma coisa, visto em oposição. Em um deles, o espaço se faz em sinestesia, o espaço do real. No outro, em espectralidade, é o espectro do real que está dentro do espelho. Inversão do real, a imagem é um negativo do que existe, e é, para a personagem que se olha, aquilo que ela não pode ver no real, que é o seu próprio rosto, o seu olhar. Esse olhar que se vê a si mesmo no fundo do espelho, vê o espelho no fundo do seu olhar. A imagem espectral, fantasmática, é sempre um misanabim, ou seja, é sempre um reflexo que tem um reflexo de si dentro, que tem outro reflexo de si dentro, e vai ao infinito, cada vez menor, como reflexos dentro de si. Isso é o misanabim. Ao tirarmos os olhos dos olhos, vemos o espaço ambiente, aqui no espelho, e seu reflexo.
O espelho pressupõe dois espaços em um só tempo. É, pois, uma ironia prestes a se estabelecer, um questionamento latente, uma vez que um espaço é concreto, o espaço do real, e o outro é virtual, reflexo incapaz de especular. Mas a ironia pode ser ainda mais ampla, pois um tempo pode ser congelado na fotografia, enquanto o tempo que gerou a imagem espectralizada no real segue um cronos imperturbável. E o tempo, diria João Guimarães Rosa, é o mágico de todas as traições. Consta que as crianças francesas brincam tendo a palavra espelho por mote. Em jogo que consiste em chegar diante do colega, espalmar a mão e dizer espelho, com que o outro se imobiliza como estátua. Torna-se, e eu cito, eu vou deixar o link do texto nas observações, na legenda aqui do nosso YouTube, né? Então, na citação de Geude, espelho, na imagem congelada, a repetição é suspensa pela equivalência. Não se pode mais ir além do que se reflete de maneira absoluta em um instante. Reflexo especular. Alteridade do real petrificada. Ironia da sorte. As palavras, as mímicas por acontecer chocam-se ao reflexo especular em virtude da ausência radical de explicação. A criança francesa, espelho, e tudo se torna uma estátua. Encerrei a citação. Temos aqui congelamento e petrificação do reflexo. A alteridade torna-se um nada cuja equivalência é a imagem do eu em reflexo, que também se imobiliza. As imagens dos confrontantes são construídas por reflexos simultâneos, os quais baldam qualquer especulação, restando, ironicamente, um diante do outro, ausentes de explicação. Daí decorre que, eu cito Geude, para fechar, uma tradição filosófica quer que a equivalência seja, e continue a ser, expressão do niilismo e da derrisão cínica. Por ironia da sorte, o efeito irônico suspende a ambivalência desse jogo de contrários refletidos em espelho e o faz na expressão de uma ambivalência em que a equivalência gera sentido ao invés de anular. Termina a citação de Geude. Especulemos, pois, os sentidos especulares no âmbito do texto literário. Ao estudar as imagens do conto O Espelho, de Machado de Assis, Luiz Gonzaga Marquesan informa, eu cito Marquesan, o vocábulo latino speculum dá origem, no português, às palavras espelho e especulação. No texto literário, o espelho é uma metáfora de caráter especular dos valores verdade e falsidade, onde ficam configuradas as imagens respostas para o sujeito que nele se contempla à procura de suas identidades e diferenças. Cerrei a citação de Marquesan. No conto de Machado, O Espelho, trata-se o espelho da metáfora da interioridade da personagem. A narrativa, acrescentamos nós, como que nos diz, eis aqui Jacobina e sua crise de identidade. Para Marquesan, o conto evidencia no protagonista a confusão de identidade entre a alma exterior e a alma interior, com aquela anulando esta. No âmbito do discurso da narrativa, segundo Marquesan, Machado é polifônico e coloca atores dialógicos que se espelham em conflito com o que enfraquece aquele antigo narrador tradicional que comandava os cordéis da narrativa. Sobre o mesmo conto, e por uma outra perspectiva, Aldo Luiz Belagamba Colessante, em Um Piparote Contínuo da Eternidade, o espelho machadiano,
modernidade irônica e alegórica, vê o espelho de Machado de Assis como metáfora metalinguística e metonímia de valores filosóficos, linguísticos, psicanalíticos e metonímia de valores, né, pré-existentes à narrativa, mas nela poetizados. Claro, esses valores filosóficos, linguísticos, psicanalísticos e, às vezes, outro mais. A polifonia dialógica, ruptora, metalinguística e questionadora de valores do espelho machadiano encontra outra clave em O Espelho de Guimarães Rosa, que vê no espelho, antes de tudo, o que nele não se vê, conforme está no primeiro parágrafo do conto, que eu cito. Suponho que nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis da ótica reportam-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Trata-se, nos assegura Joana Mulaerte Araújo, de uma poética sob a forma de conto, uma vez que, e eu cito Joana Mulaerte Araújo, o espelho do conto recusa a identidade, mas, por outro lado, não a desfigura por completo. Uma reconstituição do rosto no espelho é ainda possível, sobre essa frágil possibilidade de representação, a moderna escrita se fundamenta. O espelho continua refletindo, ainda que a si mesmo. Então, nós temos, por essa citação, salvo engano, efeitos em contradição. Um expondo a alma exterior e o outro a alma interior. Em ambos, Machado e Rosa, o espelho surge como espaço da representação do humano, com que se discute a própria mimese, considerando arte e vida como espetáculos. Por outro lado, espelhar pode ser, em Machado, paródia, xiste, elogio ou derrisão, mas pode ser, em Rosa, o espaço da busca do transcendente. Temos o riso e o laudatório, a rejeição ou a empatia. Em um caso, o espelho é a alteridade que denuncia, até mesmo quando a alma exterior e a interior parecem reconciliadas. No outro caso, o espelho é o mesmo, o homem narciso se vendo no reflexo que idealiza de si mesmo. Em um, o avatar do questionamento em moto perpétuo a cada vez que a imagem retorna. Em outro, a imagem de nascimento abissal, de flor pelágica, com rostinho de menino. Eu citei Rosa nessa última parte. Na primeira parte, eu estava mencionando Machado, penso que está claro. Em ambos, a metalinguagem está presente. Machado, sorrateira, implícita. Em Rosa, no discurso que pede a opinião do narratário, invocado da primeira à última linha. O conto Espelho, que abre a galeria que estamos estudando, foi publicado em papéis avulsos em 1882, mesmo ano em que foi publicado no jornal Gazeta de Notícias, a 8 de setembro, assinado pelo autor sem se valer de pseudônimo, sendo o recurso de máscara autoral prática corrente de Machado de Assis. Já o Espelho de Guimarães Rosa integra o volume Primeiras Histórias, de 1962. Por sua vez, e aqui eu vou chamar um outro conto para dialogarmos, Imagem de Luiz Vilela
Foi publicado na coletânea Tremor de Terra, com a qual, aos 24 anos, o autor se tornou conhecido ao ganhar o Prêmio Nacional de Ficção de Brasília em 1967. Portanto, se entre Machado e Rosa medeiam 80 anos, estando ambos, no momento da publicação dos contos, na maturidade da sua produção autoral, Machado, aos 43 anos, tinha lançado no ano anterior o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, o romance que marca, segundo os estudiosos de uma maneira geral, a virada para a sua produção da maturidade, e Guimarães Rosa, com 54 anos, colhia a glória em vida após haver publicado Grande Sertão Veredas, Noites no Sertão, 10 anos após, em 1946, ter estreado com os contos de Sagarana. O conto de Luiz Vilela, por sua vez, vem à luz somente 5 anos após o de Rosa, e foi escrito por um autor ainda jovem, e publicado em volume, lançado a expensas do próprio escritor, o seu volume inaugural de estreia. Um comentário do livro Tremor de Terra no site Passeio Web, voltado para vestibulandos, o comentário de 2002, informa que o herói por excelência das histórias, dos contos, das narrativas de Luiz Vilela nesse livro Tremor de Terra, é o ser que tem dificuldade de se encaixar no mundo. Nessa categoria está o protagonista de imagem, que vê sua imagem ao espelho se modificar a cada opinião sobre si que recolhe com terceiros. Então, ele vem, ele real, diante do espelho, e o que ele vê no espelho não é ele, é a opinião que os outros dão sobre ele. Desse modo, adquire fama de ser instável, amplia sua solidão e desconexão com a realidade, a qual confronta e, de certo modo, enfrenta. As personagens de Luiz Vilela se machucam nessa busca inútil, fugindo para dentro de si, na procura da própria identidade. Aqui eu cito, isso está no Passeio Web também, de 2002, mas não numa citação literal. É o caso da personagem de imagem. E eu cito o conto de Luiz Vilela. Foi aí que comecei a busca. Olhava-me dia e noite do espelho. Olhava-me dia e noite no espelho. Não mais para encantar-me, mas para encontrar-me, para saber quem era aquele que estava ali no espelho. Aquele era eu, mas quem era eu? Temos, pois, como muito presente sempre nos contos da modernidade, esse conto que nasceu com Edgar Allan Poe, lá na primeira metade do século XIX, e vem vindo ao longo de todo o século XX, uma discussão da identidade. Confrontar o conto de Luiz Vilela com o conto de Guimarães Rosa foi o propósito anunciado por Kátia Cristina Sanzovo Jota em resumo de comunicação apresentada no Congresso da Abralic de 2011, não tendo, no entanto, publicado, até onde eu tenha localizado, eu não localizei, o artigo completo. Sob o título Outro Especular, uma análise do fenômeno do duplo nos contos O Espelho, de Guimarães Rosa e Imagem, de Luiz Vilela, Kátia J. anuncia que terá por referencial o ensaio O Inquietante, de Freud. Considera que o duplo especular, aquele que surge pela imagem refletida, causa estranhamento, inquietação, angústia e terror. Ela entende que os contos de Rosa e de Vilela têm no enredo esse substrato. Meirilu Daniel percorreu os 3 contos em singular leitura de fundo psicanalítico e estruturalista. Para a estudiosa, a brasilianista, Machado narra a alma interior sendo invadida pelo exterior.
enquanto Rosa propõe um caminho neoplatônico ascensional, de purgação do que é efêmero. Já Luiz Vilela, segundo Meire Luiz Daniel, o artigo original de Meire Luiz Daniel é de 1989, vai além dessas propostas, com o protagonista tornando-se espelho da opinião de terceiros. Eis como Meire Luiz Daniel compara os três autores em momento próximo ao de finalizar seu estudo, cujo referencial é lacaniano. O espelho em Luiz Vilela, embora reflita opções presentes em Machado de Assis e Guimarães Rosa, oferece imagem inversa de ambos. Leva as opções de Machado de Assis a um novo e exagerado grau, que desintegra o estado atual ao invés de mantê-lo e torna o efeito positivo do espelho de Guimarães em dúvida e negatividade. Os três autores captam, pela metáfora do espelho, tornada metáfora nuclear para cada um, a psicologia essencial das histórias individuais envolvidas, que assim expressam a cosmovisão de cada um deles. Eis o grande trunfo do artigo de Meire Luiz Daniel: destrinchar a cosmovisão, ou mudividência, de cada autor a partir da metáfora do espelho. Nosso intento é similar quanto a Luísa Azevedo, a partir da metáfora do espelho em Insepultos. Então, vamos agora ver o espelho nas narrativas de Luísa Azevedo. Demônios é o primeiro volume de Aloysio Azevedo com narrativas curtas. É preciso lembrar que o escritor, entre outras obras, já lançara em 1881, Demônios é de 1893, O Mulato, e em 1890, O Cortiço, e que só voltaria ao conto com o volume Pégadas, de 1898, quando já abandonara a literatura pela vida diplomática. Da coletânea Demônios fazem parte os seguintes contos: Demônios, O Macaco Azul, Cadáveres Insepultos, Aos 20 Anos, Das Notas de uma Viúva, Uma Lição, Músculos e Nervos, O Madeireiro, Os Passarinhos, Políptico, No Maranhão e, como o Demo, As Armas. De Pégadas constam Vícios, Último Lance, O Impenitente, Pelo Caminho, Resposta, Heranças, A Serpente, No Maranhão, Fora de Horas, Inveja, Demônios, Das Notas de uma Viúva, Insepultos, O Madeireiro e Músculos e Nervos. Já mencionamos como, em O Cortiço, a Luísa Azevedo se vale do recurso discursivo e narrativo do espelhamento. Vejamos agora o mesmo procedimento no romance Girândola de Amores, cuja primeira cena nos mostra uma noiva que se arruma ao espelho com a ajuda de Januária, que lhe faz o papel de mãe e de uma mucama. A mucama vai ver se o noivo chegou. Cito o romance de Azevedo. E a velhinha, a sós com a pupila, cruzou as mãos na cintura e ficou a olhar para ela, longamente, com a expressão carinhosa de quem se revê num filho. Temos aqui o narrador, em discurso indireto, que nos conta que Januária fora bonita e noiva, e que outrora seu corpo, agora envelhecido e cansado, despertara, aspas, desejos desenfreados acenderem em mais de um peito paixões tempestuosas, fecha aspas. O narrador assume o discurso, meditando sobre o tempo, que faz com que todas as pessoas terminem alquebradas, tendo perdido tudo que fez os outros a amarem. Era, aspas, o contraste entre as duas mulheres que levava o espírito àquelas considerações. Fecha aspas. Com uma a olhar para o futuro com esperanças, enquanto a outra só transpirava desilusão e cansaço. A simultânea função de analepse e de prolepse do espelhamento, com a adesão do narrador aos pensamentos da velha Januária, culmina em desalento. Ficamos a esperar o túmulo, esquecidos e desprezados no mundo,
como o casco inútil do navio que naufragou na costa e vai, aos poucos, despindo as cavernas e mostrando aquilo. O narrador dessa girândola de amores faz, nessa passagem, uma incorporação do tempo que medeia o presente, em que a jovem noiva se prepara para ir ao altar, e o passado, em que Januária fora jovem e fora noiva, transferindo seu sentimento para todos nós, fazendo com que os leitores, náufragos esquecidos e desprezados, também estejam no mundo somente à espera do túmulo. Além de englobar o leitor no cerne de seu universo romanesco, o narrador faz com que o augúrio quanto à noiva seja disfórico, antevendo-a encarquilhada, feia e sem atrativo. O narrador exerce a função de espelho e a imagem que surge é dúplice, mostra passado e futuro, mas o espelho não é o presente, embora talvez sinalize que o presente seja um espectro, uma imagem que contém em si todos os tempos e simbolize todos os homens. Essa metáfora ganha corpo com o nome de Januária, ao mesmo tempo lembrança de janeiro, primeiro mês, início, renovação e homenagem a Janus, o deus bifronte que vislumbra passado e presente de modo simultâneo. Já a noiva, Clorinda, é como se fosse cor ainda, cor que vem de antes, mas que inelutavelmente vai se perder. Lembremos que Girândola de Amores é o nome definitivo, atribuído em 1900 ao romance Mistério da Tijuca, publicado inicialmente em folhetim no Rio de Janeiro, em 1882. Trata-se do segundo livro publicado por Heloísio Azevedo no mesmo ano, assim que volta de São Luís, no Maranhão, cidade natal à qual retornara por questões familiares, e aí ele acaba retornando ao Rio de Janeiro. É verdade que publicara na província, em 1879, o Romântico, Uma Lágrima de Mulher e, em especial, O Mulato, em 1881, considerado o marco inaugural do naturalismo na literatura brasileira, e que em 1882, já no Rio de Janeiro, publicara Memórias de um Condenado, rebatizada Condessa Vesper, em reedição de 1982, além de, nessa altura, já haver escrito 4 textos teatrais, um deles no mesmo ano de 1882. Ou seja, o conto ao qual vamos agora estudar é obra de um jovem de 25 anos, que é, ao mesmo tempo, um autor iniciante e já um autor experiente, embora assoberbado por escrever como forma de conseguir recursos para se manter nas publicações de um folhetim tão tradicionais no século XIX, substituídas depois, em meados do XX, pela telenovela. Isso significa que já dominava os meios expressivos, mas tinha que fazer concessões ao público dos folhetins, sim, o que não venderia seus textos aos jornais. Tal circunstância permanecerá até que, em 1895, a Luísa Azevedo ingressa na carreira diplomática e deixa de escrever. Assim, seus romances se sucedem, alternando entre aqueles que atendem às suas opções de criador, com a estética do realismo e naturalismo. Aqui no Brasil, normalmente, nós falamos só a estética do naturalismo, e outros marcados por verniz romântico, ao gosto do grande público dos jornais. Os seus contos vão oscilar no mesmo diapasão, muitas vezes com um trecho que tende ao naturalismo e linguagem, caracteres e imagens que pagam tributo ao romantismo, à linguagem do romantismo. O conto Cadáveres Insepultos pode ser lido sob tal ótica. Sua primeira versão, de 1893, é dividida em 3 partes. A primeira, com a infância do protagonista. A segunda,
na qual o núcleo dramático é apresentado, e a terceira, na qual está o clímax e o desenlace. Na segunda versão, de 1898, o texto está bem enxuto quanto àquela primeira versão. Não há mais essa divisão tripartite. A infância se resume a 3 parágrafos breves em flashback, né? Em rememoração. E no quarto parágrafo já se apresenta o drama central do conto. O desenlace da narrativa, ainda que pontuado por algumas frases aforismáticas, se apresenta logo após o clímax. Em suma, na primeira versão, o conto foi inchado de informações e juízos que pouco fazem a ação andar, enquanto a versão definitiva se apresenta menos ao gosto do folhetim romântico e mais ao gosto moderno, de rapidez no desenrolar do entrecho, ainda que mantenha alguns juízos do narrador quanto ao narrado. É engraçado, porque no Machado de Assis, esse juízo do narrador, né, às vezes o narrador em primeira pessoa, e mesmo o narrador intruso, interventor, de narrativas em terceira pessoa, faz a grandeza da obra do Machado de Assis. Vejam que o recurso pode ser bem usado e pode ser utilizado de maneira que não funcione bem. Bom, em suma, no caso do Aloysio Azevedo, ele, na primeira versão, fizeram o conto como se fosse uma noveleta, que ficou mal ajambrado, e corrigiu a rota, construindo um conto na acepção da palavra na republicação. Conta-nos, em Sepultos, a história de um homem que, após 35 anos, volta à cidade natal, dela tendo saído muito pobre. Paparicado, convidado a recepções e bailes, lembra-se, após 3 meses, de sua primeira namorada, Alice. Começa a procurá-la nos eventos a que vai, até que a reencontra, viúva, com 6 filhos, idosa, sem dentes, gorda, empapuçada. Esse é o conto do Aloysio Azevedo. O juízo é dele, a descrição é dele, né? Por uma focalização da personagem. A viúva que ele encontra está muito diferente da mocinha, graciosa, formosa, que ressentia como uma flor ao desabrochar. Seu choque é tamanho que, após algumas palavras, nas quais ela percebe o desconsolo dele e observa que ele também estava velho, sem o frescor de antes, ele volta para casa, aspas, sem levar na deserção outro companheiro além de um charuto acendido no momento de tomar o carro. Fecha aspas. Em casa, dispensa o criado e, ao se recolher, se vê ao espelho como um desconhecido. Sombra importuna, maldito despojo de mim mesmo. No divã, estirado, percebe que tem o corpo deformado pelo tempo e anseia voltar ao passado, à mocidade cheia de ilusões, momento no qual ainda confiava em declarações de amor. Pretende, assim, fugir para um mundo ideal e puro, em que não apodrecesse, permanecendo junto a Alice como amantes em eterna juventude, distante de, aspas, esta miserável terra em que nos arrastamos sem asas. Na versão de 1893, a passagem do espelho é mais longa, com a personagem, em meio ao seu solilóquio, retornando para novamente se mirar, detalhando, traço por traço, a destruição, a ação destruidora do tempo. Diferença substancial entre as duas versões. Em 1893, o protagonista diz que, ao entrar em seu quarto, o meu primeiro empenho foi de correr ao espelho.
já em 1998, o encontro com o espelho é quase casual. Recolhi-me sozinho aos meus aposentos e, ao passar pelo espelho do guarda-roupa, mirei-me longa e silenciosamente. Parece-nos que os sentidos presentes no discurso da versão original estão e permanecem latentes e subjacentes na forma que o conto ganhou na última versão. Lembremos que alguns trechos foram suprimidos e outros foram condensados, amalgamados. Seria bom dar exemplos aqui, mas esses exemplos ficam melhor num texto, num artigo escrito, que será dado ao final, um link para vocês verem esta aula como texto escrito. E, por outro lado, eu parto do princípio de que a leitura dos contos foi feita antes do conto do Machado e dos dois contos do Aloysio Azevedo, né, as duas versões, que elas foram feitas antes desse nosso encontro de agora. O que verificamos nestas três passagens, nessas passagens que eu elenquei para demonstrar, é que a síntese se torna expressividade e que o conto ganha força e contundência com os cortes, os ajustes e o amálgama entre as partes do discurso. De todos os trechos, um deles destaca o sentido do espelho. Na versão de 1893, diz o narrador, em reação à própria imagem no espelho, que ele coloca entre o meu eu do presente e o meu eu do passado. Nessa metáfora do espelho como palimpsesto, apenas subtendida na versão final, está, a nosso ver, a construção do efeito de sentido primordial do espelho em Aloysio Azevedo. Lembremos-nos sempre de quando tratamos do espelhamento em Girândola dos Amores, de quando tratamos do espelhamento antes em Um Cortiço, né, para compreendermos o modo pelo qual o topos do espelho é importante e tem um significado próprio para o Aloysio Azevedo. Então, partimos agora para a leitura das duas versões dos contos do Aloysio Azevedo, depois dessa descrição que fizemos dos contos, né, mencionando também aquele referencial teórico com o qual que já apresentamos sobre o que é espelho, sobre espéculo, sobre o significado do espelho na cultura francesa, na brincadeira das crianças, e vamos, claro, retomar o diálogo com Guimarães Rosa e Luiz Vilela. Diz um conto medieval que certa rainha chegou diante do espelho e indagou. Vocês conhecem essa história. Diga-me, espelho meu, há no mundo alguém mais bela que eu? Bom, diante da resposta oracular, a rainha torna-se personagem má, procurando eliminar aquela que seria mais bela do que ela. Eis o sortilégio do espelho. Ao nos dizer a verdade, nos faz mergulhar nos abismos mais terríveis que temos em nossa alma, com o que realizamos no mundo real, na concretude, o que há de mais sórdido, abjeto e inumano. Se nossa alma interior domina nossa alma exterior, para nos valermos aqui da terminologia do jacobino machadiano, tornamos-nos ridículos, torpes, mesquinhos,
vingativos. O inumano que aflora em nossas ações é o que há de mais humano no homem. O espelho em Machado de Assis tece tal memória. Em Guimarães Rosa, há na positividade do transcendente que ilumina o espéculo humano. O espelho é a origem do especular, de considerações cosmológicas, de adquirir conhecimento. Em Luiz Vilela, o espelho ganha complexidade, incorpora os significados precedentes para em seguida negá-los, em derisão para a qual não aponta alternativa, terminando em negatividade. Seria pessimismo, ceticismo, niilismo? Trabalhamos isto no poema No Alto. É uma boa discussão que podemos fazer em outro momento, não nessa disciplina, estudando o Luiz Vilela. Em Sepultos, Aloysio Azevedo faz do espelho um mediador entre o presente e o passado. Faz o passado ser projetado sobre o presente como um cadáver. O espelho é um cadáver que reflete cadáveres. O protagonista, narrador, cuja idade pode ser deduzida por informações salpicadas no conto, como entre 53 e 55 anos, ao se ver no espelho do guarda-roupa de seu quarto, vê um despojo, ou na versão ampliada, mais explícita, vê um cadáver ridículo, cujo crânio lembrava de uma caveira. O espelho de Aloysio Azevedo provoca uma epifania. E aqui é importante dizer que eu evoco epifania nos termos de James Joyce, que segue uma lição de epifania que vem dos tempos pagãos, passa pela cristandade, é reformulada pela cristandade, por São Tomás de Aquino, e ele cria um conceito de epifania. Epifania é uma súbita iluminação que modifica por completo a visão de mundo que determinada personagem tem de si mesma. E esse momento ocorre em uma narrativa, no diálogo, ou seja, é alguém conversando com alguém. No caso do Aloysio de Azevedo, é um eu conversando com seu reflexo. Não deixa de ser dialógico. Né? Então, assim, o Aloysio de Azevedo faz do espelho, né, faz o espelho provocar uma epifania que é disfórica, que revela uma verdade dolorosa, que traz um conhecimento que talvez fosse melhor não haver. O homem surge da cabeça aos pés ao espelho e é visto intégritas por inteiro. Em seguida, o olhar o decompõe, examina parte por parte, o rosto, a cabeça, o olhar, os cabelos, a boca, as mãos, o ventre, as pernas, o pé e até a alma. Quando, consonante, este corpo desintegrado assim, depois de ter sido visto na sua integridade, quando o corpo é recomposto, a claridade, a iluminação, o conhecimento, a revelação se faz. E o narrador que se vê e nos conta a sua história percebe, de um só golpe, iluminatio, sua degenerescência física ainda em vida, seu apodrecimento antes mesmo de ser cadáver, sua miserável condição antes mesmo de, cito Aloysio Azevedo, nos estalar, afinal, a última fibra e rolar dentro da terra indiferente mais um pouco de lama. Fecha aspas.
Se os personagens de Machado de Assis, Guimarães Rosa e Luiz Vilela são jovens e emocionalmente perturbadas, com problemas diante da alteridade do meio social, a personagem de Luísa Azevedo é idosa, saudável e vitoriosa na vida, bem-sucedida em termos sociais, econômicos. Diferença fundamental. Mais do que isso, Jacobina, do Machado, vive com a família e tem intensa vida social. A personagem de Guimarães Rosa parece um espectro em deambulações, especulações e considerações isolado do referencial concreto da sociedade. Em Luiz Vilela, o protagonista, o mais jovem entre todas as personagens aqui consideradas, tem família, amigos, relações sociais. Em suma, as três personagens sofrem o impacto do espelho, que determina o modo delas agirem na concretude. Já em Heloísio Azevedo, a personagem age, pensa e reage. Tem iniciativa antes de se confrontar consigo mesmo ao espelho, de se confrontar ao espelho, e mesmo depois do embate que a leva a seus funestos pensamentos. Mais que isso, tendo família e intensa vida social, verbera contra a vida e os seus. Maldita fosse a família, está na versão inicial, num trecho suprimido na versão final de 1989. Mas nas duas versões, parece claro que o protagonista é solteiro e não tem filhos. Essa autonomia do protagonista de Insepultos diante da heteronomia, apatia e ou anomia das personagens dos dois, O Espelho e de Imagem, dos dois contos, que lhes são posteriores, né? Um é anterior e o outro é posterior, configura uma forma diversa da cosmovisão de Aloísio Azevedo, discernível a partir da metáfora do espelho em confronto com as demais metáforas dos outros autores. Porque em Machado, o espelho revela a sociedade como um jogo de máscaras em que a máscara social prevalece. Em Guimarães, a máscara é fácies, é do latim, é figura, das quais nasce o eu como criança, como flor que engloba todos os oceanos, tropos que indicam eu, tropo, metáfora, que indicam um eu panteísta com o cosmos e a humanidade, integrado ao cosmos, integrado como representante exemplar, modelar do que a humanidade é essencialmente. Já em Luiz Vilela, as sucessivas imagens do eu enunciador se apresentam embaçadas, difusas, dúbias. Essas três palavras estão no conto do Luiz Vilela. Máscaras inapreensíveis de um eu cuja identidade não só se perdeu, como não se vislumbra mais como recuperá-la, ou mesmo refazê-la em outra clave. O eu do Vilela refrata prismaticamente as diversas faces de uma sociedade que o vê. Em Aloísio Azevedo, não há máscaras, não há faces nem figuras, não há identidade perdida. Há o tempo que corre e corrói, como está no espelho de Girândola dos Amores, como está no espelhamento narrativo de O Cortiço, como está no espelho e no espelhamento entre passado e presente em cadáveres insepultos e insepultos. Se o espelho revela máscaras em Machado de Assis, Guimarães Rosa e Luiz Vilela, em Aloísio Azevedo ele provoca epifania e ilumina com a revelação da verdade. O protagonista narrador dos contos de Aloísio Azevedo, pegando os dois contos, cada um como uma narrativa, vive no presente da Enunciação a ressaca das minhas vitórias sem méritos. O que, aliás, é uma frase, ressaca das minhas vitórias sem méritos, que é de 1898, que
dialoga com muito dos personagens, das personagens mais marcantes dos romances machadianos. Limbo no qual vamos encontrar a visão do mundo de Luiz de Azevedo. E assim, fechemos essa leitura do nosso contista, naturalista, Aloysio Azevedo, diante do realista Machado, diante do modernista da terceira geração, Guimarães Rosa, diante de um jovem autor no início da ditadura militar brasileira de 1964, Luiz Vilela. O espelho mostra a personagem, em discurso que incorpora o narratário no universo narrado como um nós inapelável, que sua, nossa, vida fora é vã, e que o homem, ele, nós, vegetamos, ou se arrasta, nos arrastamos sem asa, na terra miserável. Antes de Fernando Pessoa cantar que o homem é cadáver adiado que procria, Aloysio Azevedo já decretara: sim, o homem é um cadáver, já e sempre. E não procria. Licença. Encerramos, assim, essa leitura, que é uma leitura do Aloysio Azevedo, diante dos autores que mencionamos ainda há pouco, e mencionamos desde o início desse nosso encontro. Meu muito obrigado por assistir até aqui. Espero que seja útil essa leitura, que mostre como uma leitura seguindo os passos da descrição, da análise, da interpretação. A descrição narrando, aqui no caso, uma narrativa, um conto, né? A descrição nos contando a quem nos ouve, a quem nos lê, se for por escrito, os elementos da narrativa, aqueles elementos principais da narrativa, chamado categorias da narrativa, que alguns chamam de marcadores de leitura, marcadores de leitura. O tempo, o espaço, o narrador, a personagem, o protagonista, o enredo, todos esses elementos que quase todas as narrativas contêm, apresentando-as rapidamente. No passo seguinte da descrição à análise, aquele momento em que amiudamos o foco sobre algum aspecto que nos parece mais revelador, e expomos esse momento, destrinchamos e amiudamos o estudo desse momento. O momento do terceiro passo da interpretação é quando pegamos um referencial teórico que a análise e a descrição já indicaram que são úteis para compreendermos aquele texto, então lançamos a luz da teoria sobre esse material descrito e analisado. Por fim, na última parte da hermenêutica, da exegese, é a parte da compreensão maior do conto. É quando pegamos todos esses elementos e marcamos claramente a visão de leitura que depreendemos deste conjunto iluminado, teoricamente, e, portanto, muito melhor compreendido, muito melhor apreendido, muito melhor vislumbrado nos significados que constrói, para propormos a nossa leitura individual, original,
pessoal, às vezes, eventualmente não original, sobre o texto que estudamos. Podemos também, claro, a partir do texto lido, apresentar a cosmovisão, a mudividência do texto literário lido, tal como Mary Lou Daniel, que citamos lá no início, esse trecho dela, nos faz ver sobre os estudos dela, de Guimarães Rosa, Machado de Assis e Luiz Vilela. E aqui, no caso, nós apresentamos, retomando Fernando Pessoa, na conclusão, a visão de mundo de Aloysio de Azevedo. Você pode não concordar, mas para Aloysio de Azevedo, sim, um homem é um cadáver, já e sempre, mesmo quando vivo, e não procria, mesmo quando tem filhos. Obrigado, até a semana que vem.